Jó 34. Disse mais Eliú: ouve, ó sábios, as minhas razões. Vós, instruídos, inclinai os ouvidos para mim, porque o ouvido prova as palavras, como o paladar a comida. O que é direito escolhamos para nós, conheçamos entre nós o que é bom. Porque Jó disse: sou justo, e Deus tirou o meu direito. Apesar do meu direito, sou tido por mentiroso. A minha ferida é incurável, sem que haja pecado em mim. Que homem há como Jó, que bebe a zombaria como água e anda em companhia dos que praticam a iniquidade e caminha com homens perversos? Pois disse: de nada proveito ao homem o comprazer-se em Deus. Pelo que vós, homens sensatos, escutai-me, longe de Deus o praticar, ele a perversidade, e do poderoso cometer injustiça, pois retribui ao homem segundo as suas obras e faz que a cada um toque segundo o seu caminho. Na verdade, Deus não procede maliciosamente, nem o Todo-Poderoso perverte o juízo. Quem lhe entregou o governo da terra? Quem lhe confiou o universo? Se Deus pensasse apenas em si mesmo e para si recolhesse o seu espírito e o seu sopro, toda a carne juntamente expiraria e o homem voltaria para o pó. Se, pois, há em ti entendimento, ouve isto, inclina os ouvidos ao som das minhas palavras. Acaso governaria o que aborreceste o direito? E quererás tu condenar aquele que é justo e poderoso? Dir-se-á a um rei, ó vil, ou aos príncipes, ó perversos, quanto menos aquele que não faz acepção das pessoas de príncipes, nem estima ao rico mais do que ao pobre, porque todos são obra de suas mãos. De repente morrem à meia-noite os povos, são perturbados e passam, e os poderosos são tomados por força invisível. Os olhos de Deus estão sobre os caminhos do homem e veem todos os seus passos. Não há trevas nem sombra assaz profunda, onde se escondam os que praticam a iniquidade, pois Deus não precisa observar por muito tempo o homem. Antes de o fazer ir a juízo perante ele, quebranta os fortes sem o inquirir, e põe outros em seu lugar. Ele conhece, pois, as suas obras, de noite os transtorna e ficam moídos. Ele os fere como os perversos à vista de todos, porque dele se desviaram e não quiseram compreender nenhum de seus caminhos, e assim fizeram que o clamor do pobre subisse até Deus, e este ouviu o lamento dos aflitos. E se ele aquietar-se, quem o condenará? Se encobrir o rosto, quem o poderá contemplar? Seja um povo, seja um homem, para que o ímpio não reine e não haja quem iluda o povo. Se alguém diz a Deus: sofri, não pecarei mais. O que não vejo, ensino-mo tu, e se cometi injustiça, jamais a tornarei a praticar. Acaso deve ele recompensar-te, segundo tu queres ou não queres? Acaso deve ele dizer-te: escolhe tu e não eu? Declara o que sabes, fala. Os homens sensatos dir-me-ão: Jó falou sem conhecimento, e nas suas palavras não há sabedoria. Tomara fosse Jó provado até o fim, porque ele respondeu como homem de iniquidade, pois ao seu pecado acrescenta rebelião. Entre nós, com desprezo, bate ele palmas e multiplica com as suas palavras contra Deus. Jó 35. Disse mais Eliú: achas que é justo dizeres: maior é a minha justiça do que a de Deus? Por que dizes: de que me serviria ela? Que proveito tiraria dela mais do que do meu pecado? Dar-te-ei resposta a ti e aos teus amigos contigo. Atenta para os céus e vê. Contempla as altas nuvens acima de ti. Se pecas, que mal lhe causas tu?
Se as tuas transgressões se multiplicam, que lhe fazes? Se és justo, que lhes dá? Ou que recebe ele da tua mão? A tua impiedade só podes fazer o mal ao homem como tu mesmo, e a tua justiça dar proveito ao filho do homem, por causa das muitas opressões. Os homens clamam por socorro contra o braço dos poderosos, mas ninguém diz: onde está Deus que inspira canções de louvor? Onde está Deus que me fez, que inspira canção de louvor durante a noite, que nos ensina mais do que aos animais da terra e nos faz mais sábios do que as aves dos céus? Clamam, porém, e ele não responde por causa da arrogância dos maus. Só gritos vazios Deus não ouvirá, nem tentará para eles o Todo-Poderoso. Jó ainda dizes que não os vê. A tua causa está diante dele, por isso espera nele. Mas agora, porque Deus, na sua ira, não está punindo nem fazendo muito caso das transgressões, abres a tua boca com palavras vãs, amontoando frases de ignorante. Jó 36. Prosseguiu Eliú e disse: mais um pouco de paciência e te mostrarei que ainda tem argumentos a favor de Deus. De longe trarei o meu conhecimento e ao meu Criador atribuirei a justiça, porque na verdade as minhas palavras não são falsas. Contigo está quem é o Senhor do assunto, eis que Deus é meu muito grande, contudo a ninguém despreza, é grande na força da sua compreensão. Não poupa a vida ao perverso, mas faz justiça aos aflitos. Dos justos não tira os olhos, antes com os reis no trono os assenta para sempre, e são exaltados se estão presos em grilhões e amarrados com cordas de aflição. Ele lhes faz ver as suas obras, as suas transgressões, e que se houveram com soberba, abre-lhes também os ouvidos para a instrução, e manda-lhes que se convertam da iniquidade. Se o ouvirem e o servirem, acabarão seus dias em felicidade, e os seus anos em delícias. Porém, se não o ouvirem, serão traspassados pela lança e morrerão na sua cegueira. Os ímpios de coração amontoam para si a ira, e agrilhoados por Deus, não clamam por socorro, perdem a vida na sua mocidade e morrem entre os prostitutos cultuais. Ao aflito livra por meio da sua aflição, e pela opressão lhe abre os ouvidos. Assim também procura tirar-te das falses da angústia para um lugar espaçoso, em que não há aperto, e as iguarias da tua mesa seriam cheias de gordura, mas tu te enches do juízo dos perversos, e por isso o juízo e a justiça te alcançarão. Guarda-te, pois, de que a ira não te induza a escarnecer, nem te desvie a grande quantia do resgate. Estimaria ele as tuas lamúrias e todos os teus grandes esforços para que te vejas livre da tua angústia? Não suspires pela noite, em que povos serão tomados do seu lugar. Guarda-te, não inclines para a iniquidade, pois isso preferes a tua miséria. Eis que Deus se mostra grande em seu poder. Quem é mestre como ele? Quem lhe prescreveu o seu caminho? Os que lhe podem dizer, praticar a injustiça? Lembra-te de lhe magnificares as obras que os homens celebram. Todos os homens as contemplam. De longe se admira o homem, as admira o homem. Eis que Deus é grande e não podemos compreender o número dos seus anos não se pode calcular, porque atrai para si as gotas de água, que de seu vapor destilam em chuva, e qual as nuvens derramam e gotejam sobre o homem abundantemente. Acaso pode alguém entender o estender-se das nuvens e os trovões do seu pavilhão? Eis que estende
sobre elas o seu relâmpago e encobre as profundezas do mar, e lhes dá mantimento em abundância. Enche as mãos de relâmpagos e os dardeja contra o adversário. O fragor da tempestade dá notícias a respeito dele. Dele que é zeloso na sua ira contra a injustiça.